Boa noite a todos. Vamos então dar início a esta sessão do curso bíblico, organizado pela Vigararia de Matosinhos. Temos connosco o António Oliveira, a quem desde já agradeço a presença e a sua colaboração neste curso bíblico. Questões práticas, eu vou desativar o som de todos os participantes. Se depois, no momento oportuno, precisarem de colocar alguma questão, é só voltarem a ligar o vosso microfone. Está bem? Então, sendo assim, António está como anfitrião. Quando quiser, tem a palavra. Muito bem. Boa noite a todos. Antes de mais, é sempre um gosto de estar aqui convosco. Solicitaram que partilhasse convosco este tema que hoje nos traz aqui, os grupos religiosos no tempo de Jesus. E vamos fazer então uma breve apresentação. Certamente já leram o livro, vamos só conversar um bocadinho sobre isso, fazer um pouco um resumo daquilo que o livro que serve de base a este curso bíblico, a história de Deus com os homens e dos homens com Deus, certamente ao ler compreenderão muito mais facilmente aquilo que eu vou aqui explanar. De qualquer dos modos, só assim muito rapidamente, podíamos fazer aqui uma apresentação sumária, até para eu vos conhecer. Começamos aqui pelo OPO CPH2577, que está aqui à minha esquerda, que dá pelo nome de. Sónia Ramalho. Muito bem. Ligam e depois voltam a desligar. Depois, a seguir, tenho aqui um senhor que é o Abel, que eu conheço já há muitos anos. Boa Mas noite, tudo bem? tudo bem, Abel. O Abel vem de Lessa de Bali. Leça de Valio, claro. Não é como eu achava que era do Araújo, mas é de Leça de Valio. Muito bem. E ao lado, aqui na fotografia, tenho o senhor Adão, é isso? Adão Sequeira da Senhora da Hora. Muito prazer, Sr. Adão. Obrigado. E ao lado do Sr. Adão, acho que deve ser o Vítor. Olá, todos. Olá, António, boa noite. Boa noite. Depois, na fila de baixo, temos a Fátima. Olá, Fátima. Fátima Fernandes. Depois Matosinhos. Olá, viva, tudo bem? Boa noite, Matosinhos. Boa noite. Deixa-me cá ajustar aqui a câmera. E ao lado da Fátima, a Eva. A Eva, já nos conhecemos há mesmo imensos anos. Certo, Eva? Não nos estamos a ouvir, mas está bem. Acho que deve ter dito que sim. Muito bem. Da Senhora da Hora, a nossa anfitriã, eu não me recordo, esqueci-me do nome, era Paula? Não, Anabel. Ana Ana Isabel. Isabel, Ana Isabel. Ana Isabel. Desculpa, é que paróquias da Senhora da Hora e Guifões É, não tem nome é correto. muita coisa, é um universo grande, sim. Muito bem. Depois temos aqui ao lado a Dona Maria Armanda. Olá, Dona Maria Armanda, boa noite. Boa noite, sou da paróquia do Padrão da Légua. Muito bem. E a Dona Maria Adélia, deve ser isso que está aí ao lado também. Sim, da Paróquia da Senhora da Hora dos Vicentinos. Muito bem. Prazer. Passando Obrigado. para baixo, tenho aqui a Luísa e o Paulo Freitas. Olá, Luísa. Olá, Paulo. Olá, boa noite. Olá, boa noite. São Médio em Festa. Muito bem. Prazer. E já vi que tem aí mais alguém convosco. Temos o filho e a filha. Ah, muito bem. Sim, senhor. Depois, sem caras, estou a ver aqui a Marta, só os nomes. A Assunção, o António Manuel já falou e apresentou-se. A Ana Ferreira, a Mónica Batista, a Adelaide, Manuela Rodrigues, Conceição Reiro. Boa noite. Boa noite, sou Viva Custóias. Mónica, viva Ana. A Boa noite, Catarina, sou de Lessa boa do noite. Balio, Manuela Manuela Rodrigues, Luísa Rodrigues. Moreira, Fátima Freitas, Arminda Souza, Fátima Carmo, Graça Monteiro, Campos e Maria Emanuel. Muito bem, vamos então iniciar. Eu tenho aqui uma pequena apresentação para partilhar convosco, para facilitar esta apresentação que vou fazer. Eh, eu espero, pronto, que consigam ver. Só aqui um segundo.
ajuda visualmente, achei eu que ajudar-nos-ia, nesta. Cá está, vamos partilhar, agora sim. Penso que estão a ver, certo? Confirmem-me, por favor, Sim, que eu sim, não, sim. Vê-se bem. não consigo. Sim. Ok, pronto. Então, o tema que me traz aqui é os grupos religiosos no tempo de Jesus. Certamente, todos nós já em algum momento falámos destes e ouvimos falar destes grupos religiosos. Se muito rapidamente lembram-se de algum grupo religioso que tem. Oh, já cá estão, eu não era para fazer, era António. Já viram ali alguns? Mas grupos religiosos que tenham ouvido já falar, pelo menos no Evangelho, alguns foram sendo falados. Assim, o mais conhecido. Fariseus? Ora, exatamente, Marta. Eu quero isto mais interativo, senão Os não, saduceus, os os saduceus, saduceus, muito bem, os fariseus, dois grandes grupos religiosos do tempo de Jesus e que nós ouvimos frequentemente nos Evangelhos falar desses grupos religiosos. Pois na apresentação que eu vou fazer anda um bocadinho à volta então samaritanos, destes grupos religiosos. São um essênios. bocadinho diferentes aqui, estes grupos, por exemplo, não podemos comparar os samaritanos e os herodianos, por exemplo, com os restantes grupos, mas percebe-se que há aqui um contexto no tempo de Jesus que é importante conhecermos. Até para nós percebermos porque é que como, como é que a relação destes grupos com Jesus se estabeleceu e porque é que muitos deles não aderiram às propostas de Jesus. Isto tem muito a ver com esta questão das características próprias que cada grupo religioso tem e nesse sentido é importante conhecermos o que é que cada um destes grupos tem como características e que relevância teve no tempo de Jesus. Ora, começando aqui pelos fariseus, que é talvez o nosso grupo mais conhecido, quem são os fariseus? Ali para a altura do tempo dos Macabeus, estamos aqui a falar século segundo antes de Cristo, surge o movimento dos Hassidim, ou dos piedosos, e desse movimento vão surgir dois ramos posteriormente, os fariseus e os essênios, de quem falaremos um pouco mais adiante. Efetivamente, estes fariseus vão chamar-se assim e vão ficar conhecidos como os separados. Separados de quê e de quem? Separados porque romperam as suas ligações com a dinastia Asmoneia, portanto, com os Asmoneus, que era a dinastia que governava no tempo dos Macabeus, e, portanto, passaram a fazer-lhes oposição. Então, ficaram conhecidos como os separados, então, dessa dinastia Asmoneia. Mais tarde, também, os fariseus, já no tempo de Jesus, recusaram-se a prestar juramento de aliança a Herodes o Grande. Portanto, Herodes o Grande, como bem nos lembramos, era o rei, o rei dos judeus, no tempo em que Jesus nasce. Portanto, Herodes o Grande, e os fariseus recusaram-se a prestar-lhe juramento. Mas a sua resistência à ocupação e ao poder era uma resistência que podemos dizer que era pacífica e passiva. Evitavam a todo custo envolver-se em questões políticas. Por outro lado, eles também separavam-se não apenas destas questões políticas, portanto, das, das- das lutas palacianas, vamos dizer assim, mas também se afastavam e separavam-se do povo simples, também conhecido como Am-Aret, isto é, a massa do povo que não conhecia a lei. E, portanto, eles faziam questão de manter bem vincada essa separação entre aquilo que era a sua posição, o seu grupo, e depois os restantes grupos com quem se relacionar.
Sociologicamente, eles são a classe média judia. Se pudéssemos comparar com as nossas estruturas, eu vou fazer o seguinte, eu vou, aqui não dá, ia torná-la como anfitriã, porque assim era mais fácil, ia cortando os microfones quando aparecessem. Se Mas se calhar é quiser, melhor. pode passar. É isso, agradeço. Eh, mas não dá não. Não dá, porque senão depois eu não consigo compartilhar, tenho que me dar autorização. Não, Eh, deixa-me cá ver. Já mandei a autorização, aqui não está previsto com o anfitrião. Se não der, passo para mim na mesma, que não há problema. Estou a ver que não dá. Eu posso é cortar agora o som aqui aos participantes e esperar E que passar, porque eles. o ruído de fundo torna ser bom um pouquinho. Ok, ora vamos ver agora. Até acho que lhe cortei assim sem querer. Não tem mal. Já cá estou novamente. Pronto, tenho que ser eu o anfitrião e serei. Pronto, continuando aqui. Então, sociologicamente, eles podiam se comparar àquilo que nós aprendemos nas nossas classes sociais, àquilo que poderia ser a nossa burguesia, de algum modo. Os artesãos, os escribas, eram eh, eh, aqueles que dentro não eram nobreza, mas também não eram o povo. E, portanto, tinham uma importância bastante grande na sua sociedade. Os fariseus organizavam-se em associações, em pequenos grupos, quer para estudar a lei, quer para rezar, e à sexta-feira, tinham sobretudo à sexta-feira uma ceia em comum. Eu pergunto, já agora que estamos aqui num curso bíblico, porque é que seria à sexta-feira esta ceia em comum? Alguma das sessões se falou desta ceia em comum à sexta-feira? Era a véspera do sábado. Quem é que falou que não... Ah, o Abel. Foi o Abel, falou. Sim. Exato. Não era a véspera, era sábado. Era início, a partir do pôr do sol. Exatamente. E exatamente, porque o dia judaico começa com o pôr do sol do dia anterior para nós, e, portanto, nesse sentido, a sexta-feira era dia, já era Shabat, portanto, já estavam a viver o sábado. Eles então, na refeição da ceia de sábado, digamos assim, que sexta que é sábado para eles, reuniam-se precisamente não só para estudar a lei, mas para poderem rezar e poderem estar em conjunto. A sua preocupação fundamental era a observância estrita da lei. Portanto, eles viviam para o cumprimento da lei. E aquilo que a lei dizia, eles levavam à risca. E nós temos no Evangelho vários episódios em que nos mostram exatamente isso. Devido a essa preocupação, eles criaram uma complicada, como diz ali, casuística, isto é, 613 preceitos para, caso a caso, evitar que se transgredisse a lei. E, portanto, para além dos 10 mandamentos e depois todos os preceitos que a própria Escritura já contém, eles ainda criaram 613 preceitos de forma a caso, se poderem orientar para evitarem a transgressão da lei. E quando chegamos ao tempo de Jesus, eles eram como que a essência do judaísmo. Portanto, eram muito respeitados na sociedade, não só porque levavam uma vida íntegra, procuravam, lá está, porque cumpriam a lei, porque seguiam à risca a lei, mas ao mesmo tempo mantinham-se afastados, quase de forma equidistante, quer dos saduceus, que era a classe alta da altura, seria a nobreza e o alto clero da altura, mas também dos zelotes, que vamos falar mais adiante, que eram os mais revolucionários, e, sobretudo, mantinham-se afastados do povo simples. Não é? Sobretudo aquele povo que eles achavam que não vivia de acordo com a lei e os costumes. E, portanto, tinham alguma sobranceria até relativamente ao povo, que, pelo seu contrário, os respeitava muito e procurava imitá-los
naquilo que eram as suas práticas. Ora, efetivamente, o ideal dos fariseus é fazer de Israel um povo santo, separado dos pecadores. E, portanto, este rigor das suas normas leva-os a evitar o máximo possível o contacto com os pecadores. Portanto, não é de estranhar que nós, nos Evangelhos, sempre que Jesus tem contactos com os fariseus, o centro da fricção entre Jesus e os fariseus está precisamente nesta questão, de que ele come com os pecadores e ele olha com quem é que ele está a dar. Lembrem-se, por exemplo, do chamamento de Mateus, lembrem-se, por exemplo, da pecadora que vai lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Portanto, há uma série de episódios de Jesus com os fariseus em que mostra exatamente isto, que eles têm quase que uma repulsa relativamente aos outros. E eles consideram ser os pecadores porque não cumprem a lei. Não cumprem a lei com o rigor que eles cumprem. Por outro lado, eles aceitam uma certa evolução da escritura, aceitam a lei escrita e a lei oral, e aceitavam também a ressurreição dos mortos e a imortalidade do homem. Então, dos anjos, dos demónios, são categorias teológicas que os fariseus aceitam e estudam sobre isso e fazem teologia sobre isso. A sua relação com Deus é entendida na base dos méritos, não é, provenientes do cumprimento da lei e das obras. Ou seja, se nós cumprimos a lei e as obras, então estamos salvos, estamos próximos de Deus, somos santos. E eles sentiam-se efetivamente santos e orgulhavam-se da sua pertença à santidade. E esse foi o seu principal erro. Esse foi o seu principal erro. Não é? Se nós nos lembrarmos de. Alguém tem aí a Bíblia à mão ou não é costume terem a Bíblia à mão? Quem pode procurar aí o Lucas 18, 10, 12, já agora, antes de irmos adiante. Lucas 18, 10, 12. Alguém já encontrou? Sim, queres ler? Sim, já agora. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé fazia interiormente esta oração: Ó Deus, dou-te graças por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de tudo quanto possuo. Portanto, reparem, vão dois, lembram-se deste episódio certamente, dois homens vão ao templo para rezar. E o fariseu, não é? Aquilo que diz, aliás, a minha tradução até diz, o fariseu altivo orava assim: ó Deus, agradeço-te porque não sou como os outros. Os outros são ladrões, injustos, adúlteros, não é? Nem sou como este cobrador de impostos. Portanto, esta oração do fariseu é o retrato fiel daquilo que era o seu pensamento, o modo como eles viviam, o modo como eles orientavam a sua vida. Entendem? Portanto, eles sentiam-se santos, de facto, e orgulhavam-se dessa pertença à santidade. E, portanto, este seu posicionamento religioso originou, não várias vezes, frequentes choques e discussões com Jesus. Ali em Marcos 2, 15, 17, temos um desses momentos. Por exemplo, quem é que pode procurar então aí Marcos? E pedia já a alguém que fosse procurar Mateus 23, 13, 33. Está bem? Alguém que procure a citação Marcos 2, 15, 17 e 24 e depois pedia a outra pessoa que procurasse já a que vem mais à frente, que é de Mateus. Pode ser?
Alguém já encontrou? Mateus, Eu peço a alguém que encontre Mateus 23, 13, 33. Mas antes que gostava que pudessem ler Marcos 2, 15, 17. Marcos 2. Sim. Versículo 15. Força, Fátima. Em seguida, pôs-se à mesa na sua casa, e muitos cobradores de impostos e pecadores tomaram lugar com ele, e os seus discípulos, com efeito, eram numerosos os que os seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo comer com as pessoas de má vida e publicanos, diziam aos seus discípulos: Ele come com os publicanos e com a gente de má vida. Ouvindo-os, Jesus replicou: Os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Exatamente. Portanto, este episódio mostra bem aquilo que é o pensamento dos fariseus. Então, como é que ele, se ele é o Messias, se ele é aquele a quem devemos seguir, como é que ele come com publicanos e gente de má vida? Como é que é possível? Isto para eles não lhes fazia sentido. E temos que compreender que para os fariseus, aquilo que Jesus estava a fazer era altamente questionável. Não é? Como é que ele, não é, se podia contaminar com estas pessoas? E, portanto, Jesus teve, efetivamente, algumas discussões com eles. Claro que também teve diálogos com alguns fariseus que nós conhecemos bem e com quem se entendeu. Por exemplo, Nicodemos, José de Arimateia, mas também Simão. Simão foi em casa de Simão que Jesus tem aquele episódio com a mulher pecadora que lhe enxuga os pés com as suas lágrimas, não é? A quem muito ama, muito, muito se perdoa, não é? E, portanto, Jesus tinha alguma proximidade em termos doutrinários com eles e havia alguma abertura da parte de alguns fariseus a Jesus. E isso era facto. Mas também é verdade que Jesus tem dos discursos mais duros relativamente aos fariseus. É relativamente aos fariseus. Se formos então aí a Mateus, alguém já tinha aberto, Mateus 23, 13, 33. É um discurso longo, não vamos ler todo, mas vamos ler só alguns versículos para perceberem a dureza com que Jesus se dirige aos fariseus. Então, quem tiver, fazer o favor de ler, No agradecido. 13 diz assim: Ai de vós, doutores da lei, fariseus e hipócritas, porque fechais aos homens o reino do céu. Nem entrais vós, nem deixais entrar os que o querem fazer. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, que devorais as casas das viúvas, com o pretexto de prolongadas orações. Por isso, sereis mais rigorosamente julgados. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes seguro, fazeis dele um filho do inferno, duas vezes pior do que vós. Se pudesse passar para o versículo 27, agradecia. O 27. Sim, sim. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, formosos por fora, mas por dentro cheios de ossos de mortos e de toda a espécie de imundície. Assim também vós, por fora pareceis justos aos olhos dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Muito bem. Ai de... Já ficamos por aqui porque o texto é longo e vamos voltar a ele aqui mais adiante quando falarmos dos escribas, mas precisamente para vocês perceberem o quão Jesus foi duro com os fariseus. Precisamente porque terá sentido que eles ter-se sentido defraudado, não é?
por eles desvirtuarem, por ver como eles desvirtuavam a religião, por ver como eles desvirtuavam a lei e os profetas, com as suas práticas e como colocavam ao povo simples metas inatingíveis. Eles eram os bons, os outros eram todos os maus. E, portanto, eles estavam salvos, os outros, por muito que fizessem. Ora, Jesus, efetivamente, não podia aceitar este tipo de prática e, portanto, várias vezes, e desta vez, como ouvimos muito claramente, os sancionou de uma forma muito dura. Portanto, o zelo deles, para que era real, eles tinham uma preocupação grande pela lei, por cumprir os preceitos do judaísmo, mas o seu erro, o grande erro, estava no orgulho. Estava precisamente nesta sensação de que eles estão bem e de que todos os outros é que estão mal. Porque eles é que estão dentro, eles é que vão à missinha todos os dias, eles é que cumprem todas as regras que estão na Escritura e os outros não são capazes de o fazer. E Jesus desafia-os a viver uma religião do coração e não das aparências, que é o que diz este versículo. Sepulcro de caiados. Sois muito bonitos por fora, mas por dentro, como é que está esse coração? Cheio de fingimento. E, portanto, Jesus desafia-os a transformar o seu coração, não é? E a não viverem apenas para o exterior, mas a converterem também o seu interior. E, portanto, os fariseus era assim um grupo bastante forte e muito importante no tempo em que Jesus viveu entre nós. Os saduceus, mudando agora, eram praticamente, podemos dizer assim, os rivais, os grandes rivais dos fariseus. Alguma animosidade existia sempre entre eles, até porque os fariseus eram muito respeitados pelo povo, ao contrário dos saduceus, que não tinham assim uma grande estima do povo. Mas, por outro lado, os saduceus eram a aristocracia sacerdotal, eram a nobreza daquele tempo. Estavam ocupados do templo e de tudo o que estivesse à volta do templo, mas também daquilo que eram os altos cargos políticos e sociais daquele tempo. Aliás, na ausência de um rei, o sumo sacerdote tinha toda a autoridade política. Tinha toda a autoridade política e judicial. Não é por acaso que Jesus é julgado no Sinédrio. Reparem, os saduceus eram efetivamente os detentores do poder naquele tempo. E à volta do sumo sacerdote, que era dos saduceus, portanto, à volta do sumo sacerdote, havia um grupo bem organizado. Claro que havia também no Sinédrio, também tínhamos fariseus, também tínhamos escribas, mas o grupo mais forte, digamos assim, aquele que tinha um peso bastante grande e a quem eram entregues os grandes cargos, digamos assim, eram os saduceus. E, portanto, à falta de um rei, era eram os saduceus, eram o Sinédrio, liderado pelos saduceus, que tinham poder judicial. Claro que eles até o mandam a Herodes. Se bem os recordais, Caifás enviam a Anás, depois enviam a Herodes, mas apenas para manter uma certa aparência, porque sabiam perfeitamente que Herodes não iria decidir nada, não é? Portanto, ali no Sinédrio é que se decidiu, em termos daquilo que é a condenação judaica, o destino de Jesus. Portanto, estes também surgem, eh, derivam deste nome, Sadoc, que é um sacerdote ligado à história de David e de Salomão, não é? Mas também a sua origem está precisamente na mesma altura dos fariseus. Reparem, nascem no tempo dos príncipes asmoneus, quando a família sacerdotal dos macabeus, que são os asmoneus, se chegam ao poder. Lembram-se que eu ainda há um bocadinho disse que os fariseus eram os separados. Separados de quem? Precisamente deste poder. Precisamente deste poder. E, portanto, este partido organizado no século II em torno do sumo sacerdote e no interior do Sinédrio, e chegam ao tempo de Jesus e têm, de facto, uma aristocracia, quer sacerdotal, quer laica,
com uma enorme influência. E eu agradeci só que pudessem desligar os microfones. Desculpem lá, senão depois não conseguimos ouvir em condições. Portanto, não eram muito numerosos, é certo, mas também é natural, sendo o grupo que eram, não poderiam ser muito numerosos, não eram o povo, nem eram, entre aspas, a burguesia, portanto, não podiam ser numerosos, mas tinham uma enorme influência e ocupavam praticamente todos os cargos de maior importância, sem dúvida. São fortemente conservadores, quer em relação à política, em relação ao templo, em relação às antigas tradições e opõem-se e controlam todo o tipo de evolução. Por isso, quando lhes chega aos ouvidos em Jerusalém que há alguém que faz os prodígios que Jesus fazia, que há alguém que ensina como Jesus ensinava, evidentemente que eles ficam em sobressaltos, ficam de pé atrás. Não é? Deixa lá ver onde é que isto vai dar. E, no início, vai lá de Nazaré poderá vir alguma coisa de boa, diziam eles, não é? No início da pregação, ainda estavam a ver, não, este lá da Galileia nada de bom veio, portanto não há de vir lá nada de especial. Até que depois da ressurreição de Lázaro, as coisas ficaram um bocadinho mais difíceis e eles assustaram-se bem, como vamos ver já a seguir. Portanto, politicamente, eles adaptam-se e conformam-se com o poder romano do qual recebem confiança. Portanto, eles de algum modo colaboram com o poder invasor, não é? E mantêm assim o seu poder sobre o povo. Por outro lado, o próprio Herodes despreza-os, diminui-lhes poder político, mas, socialmente, para não perder de mão, enche-os de honrarias, não é? Para os manter ali na mão dele. Embora, como sabemos, quando chegamos ao tempo de Jesus, ao tempo de Jesus, sobretudo quando estamos a falar da paixão e morte de Jesus, na vida pública de Jesus, eh, Herodes o Grande já tinha morrido e, portanto, os filhos não tinham o poder, tinham o pai, e aí os saduceus efetivamente exerciam um grande poder. Religiosamente, só aceitam a lei escrita, lembram-se que os fariseus também aceitavam a tradição oral, rejeitam toda a evolução doutrinal, portanto, rejeitam a ressurreição dos mortos, por exemplo, ao contrário dos fariseus, e preocupam-se sobretudo a religião como culto exterior. Não é? O culto no templo é erático e faustoso. Isto é, ir ao templo, fazer os sacrifícios, isso é que contava. Por isso é que quando o templo e o culto chegam ao fim, eles deixaram de ter razão de ser e desapareceram da história. Portanto, os saduceus acabam com a queda do templo em Jerusalém, com a destruição do templo em Jerusalém, porque deixaram de fazer sentido, porque a sua vida era em volta do templo e de manter o culto exterior da sua religião. Muito mais que os fariseus, os saduceus foram inimigos de Jesus, não é? E viram em Jesus sempre o maior adversário à sua instalação. Por exemplo, nesse episódio do Evangelho de São João, eu pedia que alguém pudesse lá ir ao Evangelho de São João, capítulo 11, e depois outro alguém que pudesse ir já ao Evangelho de João, capítulo 19. Se pudesse ser, agradecia. Assim não sou sempre eu a ler e vocês também participem. Senão ainda daqui a pouco estão a dormir. Espero que não. Ora, no capítulo 11, 45, alguém chegou lá? Eu posso 11, ler, António. força então, 11, 45, 52. Este episódio é a seguir à Esta- ressurreição de Lázaro. Estão a ver? Portanto, Jesus ressuscita Lázaro e logo, logo, alguém vai a Jerusalém contar aquilo que tinha acontecido. Força. Então, muitos judeus que tinham vindo à casa de Maria, ao verem o que Jesus fez, creram nele. Alguns deles, porém, foram ter com os fariseus e contaram-lhes o que Jesus tinha feito.
Os sumos sacerdotes e os fariseus convocaram então o conselho e diziam: que havemos nós de fazer, dado que este homem realiza muitos sinais miraculosos? Se o deixarmos assim, todos irão crer nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: vós não entendeis nada, nem vos dais conta de que vos convém que morra um só homem pelo povo e não pereça a nação inteira. Ora, ele não disse isto por si mesmo, mas, como era sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para congregar na unidade os filhos de Deus que estavam despertos. Muito bem. Mas reparem, é, juntam-se, o povo vai contar aos fariseus, que depois, juntamente com os chefes de sacerdote, com os saduceus, não é? Assustam-se, o que é que havíamos de fazer? E é o sumo sacerdote, que é saduceu, o Caifás, que diz: então não percebem que é melhor que morra um só homem pela nação inteira do que a nação pereça? Portanto, esta noção bem clara de que Jesus era um perigo para eles, não é? Sobretudo para a manutenção do seu poder, e, portanto, várias vezes tentaram arrumar a questão por aí. Alguém já encontrou o 19:15? Já de São João. Sim, faz favor. Mas eles chamavam: fora com ele, fora com ele, crucificam-o. Pilatos perguntou-lhes: é de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: não temos outro rei senão César. Entregou-lhe. Exatamente. E entregou-os para ser crucificado. Obrigado, Fátima. Reparem, portanto, e eles, depois de Jesus ter sido julgado no Sinédrio, fizeram tudo para que ele fosse condenado. Tudo e mais alguma coisa. Não é? Portanto, ao ponto de dizerem que não tinham outro rei senão César. Portanto, Jesus tinha que morrer porque eles achavam que ele era um Messias político que vinha afetar o seu poder e que vinha efetivamente destruir o templo e acabar com a ordem que estava estabelecida. Portanto, foram hostis com Jesus, procuraram testar Jesus várias vezes. Não vamos ler essa citação que aí está, mas a verdade é esta: com medo de perder privilégios, os saduceus não souberam reconhecer o verdadeiro Messias. E, se bem se vos recordais do episódio do julgamento de Jesus no Sinédrio, à pergunta direta que lhe fazem se ele era o Messias, Jesus responde que sim. És tu o Messias, o Filho do Altíssimo? Sou. Portanto, ele disse-lhes e eles não aceitaram. E não aceitaram porquê? Porque não souberam reconhecer Jesus, porque o seu coração estava no outro lado. Então, o seu apego ao culto externo, não é? Perderam o essencial. Não foram capazes de ir ao interior do seu coração. Depois, outro grupo, que é muito interessante, muitas vezes aparece associado aos fariseus. Reparem que naquele texto de Mateus 23, Jesus dirige-se aos escribas e fariseus, ou doutores da lei e fariseus, e normalmente achamos que são o mesmo grupo. Os escribas, embora haja uma grande afinidade com os fariseus, não são propriamente fariseus. E também não são propriamente saduceus. Como diz aqui, aparecem primeiro no reinado de Salomão, como cultos servidores civis, e depois, diz o padre Domingos Arias, são os originadores e autores da literatura sapiencial em Israel. No pós-exílio, depois do exílio da Babilónia, o escriba é um homem versado na lei, como Esdras, portanto, na Tora. Quando chegamos às vésperas do tempo de Jesus e ao tempo de Jesus, os escribas eram advogados, moralistas, teólogos, mestres e guias da comunidade judaica, ao ponto de serem também conhecidos por doutores da lei. Alguns deles fundaram escolas rabínicas muito célebres, tem a escola de Hillel e de Shammai, no início do século I,
Mas aquele que nós ouvimos falar mais vezes, se calhar, foi este Gamaliel, um escriba que falava com grande autoridade e que era mestre de São Paulo, não é? Era mestre de São Paulo, ou de Saulo, na altura, e era uma voz muito ouvida. Se formos ao livro dos Atos dos Apóstolos, não vamos lá agora ver, mas se formos ao livro dos Atos dos Apóstolos, percebemos que quando o mestre Gamaliel falava, era escutado por todos. Portanto, tinha uma grande autoridade naquilo que era o seu conhecimento da lei, o conhecimento da palavra de Deus, portanto, e era bastante escutado. Ora, os escribas, eh, portanto, não são do grupo dos fariseus, há escribas que também são do partido dos saduceus, mas há ali alguma afinidade entre uns e outros. E Jesus criticou a sua hipocrisia. Se continuássemos aquele texto ai de vós, escribas e fariseus, e não que falámos, pouco caiados de Mateus 23:13, iríamos continuar a perceber exatamente que Jesus também se dirige a ele. Mas eu gostava que fôssemos ao Evangelho de São Marcos, ao versículo, capítulo 12, versículo 28 a 34, se fosse possível. É capítulo 12, Versículos 28 a 34. o mandamento do amor, certo? É exatamente. Então quem é que se aproxima de Jesus? Ora veja, ora leia. Escriba. Mas leia, pode ler, Madalena. Aproximou-se dele um escriba que os tinha ouvido discutir. E vendo que Jesus lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é: Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. O escriba disse-lhe: Muito bem, mestre. Com razão disseste que ele é o único e não existe outro além dele. E amá-lo com todo o coração, com todo o entendimento, com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. Vendo que ele respondera com sabedoria, Jesus disse: Não estás longe do reino de Deus. E ninguém Exatamente. mais ousava interrogá-lo. Ok, obrigado, Madalena. Em algumas Bíblias, de certeza que em vez de escriba estava doutor da lei. Na minha aqui está doutor da lei. Os escribas eram também os doutores da lei. E repare, efetivamente, Jesus criticou fortemente a sua hipocrisia, mas também, por outro lado, há alguns deles encontrou que acolheram a sua palavra, e neste caso muito concreto, Jesus conclui mesmo que este escriba, este doutor da lei, não estava longe do reino de Deus, porque efetivamente estava certo naquilo que tinha acabado de dizer. Portanto, o problema dos escribas, como diz aqui, é que Jesus sabiam de facto a letra da lei, mas Jesus convida-os a viver o espírito da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Mais uma vez, não apenas aquilo que está na espuma dos dias, naquilo que está à superfície, mas ir à profundidade, ir ao interior, para de facto a nossa vida ser configurada àquilo que é o Deus misericordioso que Jesus nos apresenta. Então temos aqui três grupos que são centrais na vida da sociedade do tempo de Jesus e que na Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, sobretudo nos Evangelhos, encontramos variadíssimas vezes. Variadíssimas vezes. Os grupos que vamos falar agora
são menos referidos, mas temos que falar deles porque também eles faziam parte deste contexto. E o próximo, penso que é o próximo que vamos agora ver, tem uma afinidade connosco maior do que aquela que nós sabíamos há uns tempos atrás. Deixa eu ver se é verdade. Exatamente, os essénios. Não sei se alguns de vós já ouviram falar dos essénios, se nunca tinham ouvido falar dos essénios. Ok. Então, os essénios, quando falámos dos fariseus, dissemos que no tempo dos macabeus havia um movimento que era o movimento Hassidim. E desse movimento esse movimento tinha dado origem a dois grupos distintos: os fariseus, que nós conhecemos bem, e os essénios, não é? Que vêm do mesmo grupo, vêm de Hassidim, homem piedoso. Eles próprios se dignavam a si próprios eleitos, pobres, filhos da luz. Hum, o que é que aconteceu aqui? Os essénios, porque consideravam ser um grupo de facto piedoso, e de que os outros eram pouco piedosos, muito na lógica dos fariseus, reparem. Portanto, os outros eram pouco piedosos e, portanto, não viviam de acordo com aquilo que era a palavra de Deus, com aquilo que era a Tora, e, portanto, eles decidiram, como comunidade, como grupo, viver uma vida fora da contaminação do mundo para não se serem contaminados pelos pecadores. E, portanto, viviam em comunidades isoladas. No deserto de Judá, como diz ali, perto do Mar Morto, construíram um mosteiro que levantaram ali e ali viveram monges essénios e outras comunidades essénias à sua volta. Mas também viviam em cidades. Vamos ver que em Damasco também havia uma comunidade essénia. O que é certo é que nós só ficamos a conhecer mais sobre este grupo com os célebres manuscritos de Qumran, que foram descobertos em 1947. E, a partir desses escritos, ficámos a conhecer muito melhor aquilo que era a sua doutrina e aquilo que era a vida daquela comunidade. Eh, os essénios são homens e mulheres que rejeitam a poligamia, rejeitam o divórcio e rejeitam o culto de Jerusalém. Portanto, rejeitam o culto do templo, no templo, o sacrifício de animais. Pelo contrário, dedicam-se à oração, dedicam-se ao estudo da lei, preparando assim a vinda do reino de Deus. Muitos deles são celibatários, não é? Cultivam a continência, e outros compartilhavam bens e tinham, outros não, e todos compartilhavam bens e tinham uma estrita disciplina interna. De modo que viviam para a comunidade, viviam para dentro. Nem todos, uma pequena nota, lá está, alguns deles vivem em cidades como Damasco, na Síria, portanto, não viviam todos em Qumran, mas a maioria vivia afastada daquilo que era o mundo, precisamente porque as suas regras eram de tal modo estritas que não aceitavam que mais qualquer pessoa de fora do grupo pudesse fazer parte do grupo. Efetivamente, a sua teologia, a sua relação com Deus, o modo como eles entendiam as Escrituras, assentava num dualismo. Isto é, eles acreditavam na presença de dois espíritos, o espírito de Deus e o espírito do demónio, espíritos desses originários de Deus, que é um dualismo monoteísta. Deus é o criador de ambos os espíritos, e, portanto, esses espíritos lutam no mundo e lutam no coração de cada homem, lutam dentro de cada homem. Luz e trevas, luz, Espírito de Deus, trevas, Espírito do demónio, lutam no mundo e no coração de cada pessoa. É um dualismo de ordem moral, não é? A influência do Espírito da verdade, do Espírito de Deus, é vista na prática da virtude, enquanto a prática da depravação mostra o espírito da iniquidade, o espírito das trevas. E um combate não é sem fim, pois vai terminar este combate com a total destruição do mal e a vitória dos filhos da luz. E, efetivamente, não sendo totalmente cristão, podemos ver aqui, neste modo
de ver o mundo algo de também cristão. Como vamos ver, eh, há certos elementos da doutrina de Qumran que mostram uma certa analogia com a comunidade primitiva de Jerusalém. Né? Por exemplo, o padre Domingos Arias refere, e outros autores referem, que é possível que João Batista tenha sido essênio, até porque neste versículo de São Lucas diz-se que João vivia no deserto até o dia de se manifestar a Israel. E, portanto, João aparece a batizar nas margens do Jordão. E para lá das margens do Jordão era o deserto de Judá, para onde Jesus depois também vai, após ser batizado daqueles 40 dias das tentações. Jesus andou 40 dias no deserto, onde foi tentado. O deserto é esse. Portanto, é provável, não se consegue comprovar, mas é provável que Jesus também tenha, no seu caminho, encontrado e ter tomado contacto com estes essênios. E, portanto, efetivamente, mas poderá ter havido esta relação, mas se foi essênio, o que é certo é que João Batista rompeu com essa seita para iniciar a pregação e o seu novo batismo, que diferia radicalmente daquilo que eram os banhos rituais diários dos essênios. Também encontramos uma notável semelhança entre a organização externa dos essênios e a primeira comunidade dos cristãos. Lembram-se do livro dos Atos dos Apóstolos que os primeiros cristãos punham tudo em comum. Tudo que tinham punham aos pés dos apóstolos, que depois partilhavam com toda a comunidade dos cristãos. Partilhavam a refeição em comum. Mas ao contrário dos essênios, os cristãos vão ao templo, os essênios, como percebemos anteriormente, não tinham qualquer relação com o templo. E depois, apesar destas parecenças, destas notas que nos parecem muito próximas daquilo que eram os essênios, daquilo que os essênios, como a forma como os essênios viviam, há também, efetivamente, algumas e grandes, não é algumas, há grandes diferenças. O evangelista, onde nós encontramos mais pontos de contacto entre o cristianismo e a teologia dos essênios, ou a doutrina dos essênios, é o evangelista São João. Se formos ler o Evangelho de São João, encontramos muitas vezes estas como é que se diz? Estas oposições, estes contrapontos entre a luz e as trevas, entre a verdade e a falsidade, entre a vida e a morte, portanto, e o significado das expressões em João são próximas daquilo que essas palavras têm, estes dualismos têm naquilo que é a doutrina de Qumran. Praticamente no mesmo sentido, diz o padre Domingos Arias. E também nos textos de Qumran há uma ênfase dada à partilha, à unidade, à comunhão fraterna, que é algo que é cristão, profundamente cristão. A diferença aqui é que essa partilha, essa unidade, essa comunhão fraterna era apenas para dentro, é limitado aos membros da seita, é limitado aos essênios. E essa é a maior diferença e talvez aquela que é marcante talvez não, aquela que é marcante entre os essênios e os cristãos. Efetivamente, o exclusivismo deles, só eles é que são os puros, só eles é que se salvam, contrapõe-se com aquilo que Jesus nos diz e que diz que a salvação é para todos, a começar pelos pecadores, não é? A começar pelos pecadores, Jesus chama todos e que ninguém está excluído. Não é? Ninguém está excluído. E depois há uma outra diferença que é muito, muito importante, que tem a ver com esta última frase que podeis ler, é que por muito que façamos, e isto é uma diferença enorme relativamente quer aos essênios, quer aos fariseus, por exemplo, é que a salvação não é mérito nosso. Não depende de cumprirmos todas as regras e de fazermos todas as obras possíveis e imaginárias. Ela é a dádiva de Deus, Pai de misericórdia, que nos convida a conformarmos a nossa vida de acordo com aquilo que Ele nos diz
e por isso, evidentemente, somos chamados a seguir aquilo que Jesus nos diz, a cumprir aquilo que Jesus nos diz nas Escrituras e, evidentemente, a mostrá-lo na prática do dia a dia, no dia a dia, para com os irmãos. Mas não é disso que depende a nossa salvação. A nossa salvação depende exclusivamente da misericórdia de Deus que nos oferece essa salvação. Portanto, os essénios, embora não muito conhecidos, têm aqui uma importância grande naquilo que vão ser muitas das ideias, muitas das práticas dos cristãos, não é? Evidentemente, com uma eh, versão, um tom diferente, que é o tom que Jesus lhe dá. Para terminarmos, também já estou a falar há muito tempo e não queria estar a demorar-vos muito mais, os grupos que nos faltam são grupos menos relevantes, sobretudo os dois que vêm a seguir. Este aqui é particularmente relevante pela sua ação naquele tempo em que Jesus vive. Portanto, os Zelotes surgem muito fruto desta revolta contra o censo geral na Palestina do século VI ou VII depois de Cristo. Portanto, há aqui um censo geral, os judeus revoltam-se, há uma revolta liderada por um fariseu chamado Sadoc e um galileu chamado Judas de Gamala, e vão reunir à sua volta, como diz ali, um grupo de insurrectos, portanto, que vão dirigir uma campanha militar contra os romanos. Ao contrário dos fariseus, os zelotes envolviam-se nas questões políticas e não resolviam as coisas de forma pacífica. Portanto, chegaram à conclusão que não era pelo diálogo, não era por fazer as vontades ao invasor que a coisa se resolvia, era pela força. E essa foi a revolta que deu origem, então, àquilo que é os Zelotes, como diz aí, ardentes patriotas, agentes da ira divina, instrumentos da libertação do seu povo, e, embora esta revolta inicial tenha sido esmagada, a verdade é que o partido, este grupo, sobreviveu. Vamos encontrar, por exemplo, entre estes zelotes, Judas Iscariotes, foi também ele o zelote e andou por este grupo, e por isso eh, talvez possamos compreender, porque eles esperavam um Messias guerreiro, talvez possamos compreender também a sua desolação face a este Jesus que parecia que, apesar de ter toda a gente atrás dele, não queria confrontar o poder instituído, e portanto há aqui um certo desânimo dos Judas que poderá também tê-lo levado a ceder à tentação e a entregar Jesus. Mas estes zelotes, de facto, separam-se dos fariseus. Achavam que os fariseus eram demasiado conciliatórios e passivos em demasia e faziam uso de qualquer meio para atingir os seus fins, não excluindo o assassínio, quer para se livrarem do seu opressor estrangeiro, quer para punirem os colaboracionistas. Isto é apenas uma nota, uma curiosidade. Usavam como uma pequena adaga chamada sica, e daí ficaram com a alcunha de sicários, era o modo como os romanos os tratavam. E, efetivamente, estes zelotes têm aqui uma importância grande porque foram talvez dos maiores responsáveis pela destruição do Templo de Jerusalém, pela queda de Jerusalém no ano 70, há uma rebelião no ano 66, e depois tudo daí se precipita até à destruição de Jerusalém. De facto, eram homens que mais facilmente aceitavam a morte do que sujeitar-se ao domínio dos romanos. E a Judas e aos outros zelotes, o que Jesus diz é que não veio empunhar nenhuma espada, mas o seu convite é à paz e ao perdão, porque o seu reino não é deste mundo e, portanto, não é para este mundo que devemos trabalhar, mas sim para o que há de vir, e, portanto, não é pela espada que se constrói este caminho para o mundo que há de vir. Ora, os Zelotes tiveram este aspecto importante. Se bem se recordam, na Escritura também Barrabás, que depois é libertado em vez de Jesus no julgamento de Pilatos. Também ele era Zelote e, portanto, também ele estava preso porque tinha estado numa rebelião e, portanto, é de facto um grupo que é importante naquele contexto, porque é um contexto de oposição aos romanos.
Para terminar, muito rapidamente, quando falamos os herodianos são falados 3 vezes, como diz ali no Novo Testamento, e é outra, umas tantas por Flávio José, que é um historiador judeu. Mas não eram nem uma seita nem um partido. Eram sobretudo aqueles amigos que andavam ali à volta de Herodes, não é? Aquelas famílias bem de Jerusalém que andavam à volta de Herodes Antipas e eram sobretudo esses os herodianos. Por outro lado, os samaritanos, desses ouvimos falar muito bem, várias vezes, pelo menos nos Evangelhos, de uma forma muito clara, 2 vezes, com a parábola do bom samaritano e com o encontro de Jesus com a samaritana. Sabemos também que havia uma inimizade de longa data com os judeus. Reparem, estamos a falar desde o retorno do exílio da Babilónia, que há esta inimizade entre judeus e samaritanos. Apesar de eles construíram, entretanto, um templo em Garizim, foi destruído no tempo dos Macabeus, mas apesar disso, eles mantiveram quer a sua autonomia cultural, quer o facto de celebrarem a Páscoa no Monte Garizim, um monte que nos dias de hoje é um monte sagrado. E, portanto, os samaritanos, relativamente aos judeus, e os judeus, relativamente aos samaritanos, têm ali uma dificuldade de relação muito grande. Portanto, não aceitam propriamente os profetas, a sua escritura é apenas o Pentateuco, veneram Moisés como o profeta de Deus, por excelência, que lhes tinha dado a Tora, e também esperam a vinda do Messias, não é? Porque também eles acreditam que, desde o tempo do sumo sacerdote Eli, Deus tinha ficado irado com o povo pecaminoso e havia de mandar um Messias, seria um novo Moisés, o tempo da realização de uma promessa, da promessa messiânica. Por isso, naquele diálogo de Jesus com a samaritana, percebe-se perfeitamente que, que os samaritanos sabiam o que era a vinda do Messias. Também eles esperavam a vinda do Messias. De facto, nos Evangelhos, eh, este ressentimento é retratado em vários textos, como temos ali, e o que nos fica, efetivamente, é esta cortesia de Jesus para com os samaritanos, que apesar da relação com os judeus não ser muito agradável, Jesus tem 2 momentos, a parábola do bom samaritano, em que Jesus coloca o samaritano como modelo da nova caridade cristã, até para contraponto, reparem, ao sacerdote e ao levita, penso que é o levita e o sacerdote. E depois o diálogo com a samaritana, que é absolutamente fabuloso e que nos faz perceber exatamente que Jesus não exclui absolutamente ninguém daquilo que é a sua boa nova. Efetivamente, no livro dos Atos dos Apóstolos, é relatada a conversão da Samaria e o modo como a Samaria acolheu a boa nova de Jesus. É assim, foi uma viagem por estes grupos que existiam no tempo de Jesus. O tempo de Jesus, como diz aí, foi marcado por uma grande diversidade de grupos religiosos e políticos, cada qual com as suas próprias crenças, práticas e objetivos. Compreender a dinâmica entre esses grupos é importante, é essencial para percebermos não só muitos dos relatos bíblicos, não é? Temos uma leitura contextualizada desses relatos bíblicos, mas também para apreciar a complexidade do ambiente em que nasceu o cristianismo, em que nasceu a nossa fé. Cada grupo destes trouxe consigo algo positivo também, mas também trouxe bastantes limitações e Jesus não ignorou nenhuma dessas tradições, simplesmente as levou à plenitude, como demonstram os vários diálogos que Jesus tem com vários destes grupos. Hoje, também nós vivemos o risco de viver um farisaísmo moderno, ou um zelo sem amor, ou um culto sem espírito dos saduceus, ou até uma religião de conveniência. Jesus continua a chamar-nos ao essencial, o amor a Deus e ao próximo. E, portanto, que esta compreensão mais profunda do contexto em que Jesus viveu nos ajuda a ser discípulos mais fiéis e lúcidos do seu Evangelho. É isso que esperamos
ao inscrevermos num curso bíblico, certamente procurar de algum modo aprofundar a nossa fé e compreender um pouco melhor, cada vez melhor, aquilo que foi o ambiente em que Jesus viveu, para compreender também aquilo que foi a sua mensagem. Se fui muito aborrecido, peço desculpa por isso. Não, 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 não. Se tiverem alguma questão que queiram Claro colocar que e eu não. souber responder, estou à vossa Claro que não. disposição. Acho que temos 5 minutinhos, não temos, Ana Isabel? 5, 10, os que forem precisos. Os que forem precisos. Não sei se alguém tem alguma questão. Já aí vejo muitos olhos cheios de sono. Posso? Força, Adão. Era uma pergunta. Senhor Adão. Muito bem. Eu estive atento a este grupo todos, a explicação, o que de veras agradeço. Em que grupo, ou em que grupo é que se entregaria, neste caso, o apóstolo Pedro, vá lá, que nós nos apercebemos de que seria um homem armado, porque para que naquele encontro em que ele teve, ele pega na espada e corta uma orelha a um soldado romano. Pronto. Eh, eh, Pedro, há quem diz que ele seria sénior, que seria de outro grupo qualquer. Onde é que se entregaria e como é que se explicaria, se tiver esse dado, como é que se explica que Pedro, ou quase só Pedro, é que trazia uma arma, neste caso, para viver, para andar com ela ou para defender o seu chefe, Jesus? Muito obrigado. Nada. Vamos lá ver se eu consigo responder-lhe. Eu estava aqui a ver se encontrava aqui, já agora. Vamos lá procurar. Só um minuto. A ver se encontramos. Ok. Aqui. Só um minuto. Jesus saiu. Pois, não, efetivamente, era isso que eu estava aqui a confirmar o versículo do Evangelho de Lucas, onde tem esse episódio, das partes. Não quer esquecer que íamos à espada e um deles atacou logo o criado dos chefes dos sacerdotes, cortando-lhe a orelha direita. Não diz claramente que Pedro tivesse a espada. Em algumas representações até parece Pedro a retirar a espada de um dos soldados. Não quer dizer que a tivesse ou que andasse sequer armado. Até porque seria um bocadinho contraditório com aquilo que Jesus defendia, não é? Portanto, Jesus mandou-os sem nada, para 2 a 2, apenas com as suas sandálias e o seu alforje. Portanto, não seria muito habitual. Agora, o que nós sabemos dos Evangelhos é que Pedro e a grande parte dos 12 eram do povo. Portanto, eram do povo simples, eram pescadores. E, portanto, não fariam parte propriamente de um grupo religioso. Embora, mesmo entre o povo, haveria. Pedro não deveria ser propriamente eh, alguém sem relevância, porque ele não só tinha o seu próprio barco, como encontramos Jesus em Cafarnaum, na casa da sogra de Pedro. Há vários episódios que mostram que Pedro tinha já alguma relevância. Mas não temos assim muitos dados que nos possam dizer, espero não estar a cometer nenhuma asneira, que eu saiba, que Pedro possa ter pertencido a um destes grupos. Aos Zelotes não creio de todo. Judas sim, e penso que há um outro apóstolo, que eu agora não me recordo o nome, que também veio dos Zelotes com Judas. Eh, Sabemos que Mateus era publicano. Dos outros, aqueles primeiros, Pedro e o seu irmão André, João e o seu irmão Tiago, eram pescadores, simples pescadores de Cafarnaum, e portanto não me parece que não fizessem parte, ou melhor, que não fizessem parte de outro grupo que não o povo simples, o tal povo que era desprezado pelos judeus e pelos saduceus.
Muito obrigado pela explicação. Satisfaz. Muito obrigado. Nada, sério. Muito Muito bem. bem. Há mais alguma pergunta? Alguma observação queiram fazer? Vou ver se vejo aqui alguma mãozinha mostra. A observação é agradecer claramente a clareza com que nos foi dada a catequese dada hoje, muito sintética, mas muito esclarecedora e muito bem apresentada. Isso é uma referência a fazer. Muito Muito obrigado. bem. Muito obrigada. Eu aqui agradeço. Um abraço a todos. Então, antes de terminar, Obrigada também. um grande abraço a todos. Foi um gosto estar aqui convosco. Espero que noutras ocasiões possamos dialogar mais um bocadinho. Claro que o tempo é curto e é preciso dizer as coisas, mas tentei de algum modo que vocês pudessem procurar na Bíblia, pudessem perceber que as coisas estão sustentadas nas citações bíblicas. Isto é um curso bíblico e, portanto, fez-me todo o sentido que assim fosse. A todos uma boa noite, foi um gosto. Boa Está noite bem? Uma boa noite Fiquem a boa bem. noite a todos. todos. Uma Boa boa noite, boa semana. noite. Obrigada. Obrigado, boa noite. Obrigado. Obrigada.